Bom dia, meninas, vamos fazer nosso devocional de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Ó majestoso Senhor da glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina nada posso fazer, sem teu poder falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Marcos 9. Jesus terminou, dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz, que disse: Este é o meu filho querido. Escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio, e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso. Tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé.
Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar: quem é o mais importante? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E, abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. O perigo do pecado. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas, se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Leitura do dia, livro de devocionais Forte. Escute atentamente. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, e você está na terra, por isso, fale pouco. Eclesiastes 5 versículo 2. As Escrituras têm muito a dizer sobre o poder das palavras e o controle da boca. No entanto, também é importante prestar atenção ao poder da escuta. Escutar requer disciplina, leva tempo e demanda paciência. Isso significa fazer as perguntas que nos ajudarão a entender o que está sendo dito, a fim de podermos ir mais a fundo. É extremamente importante que as pessoas sintam-se ouvidas. Para isso, é preciso lutar contra o desejo de assumir saber o que as outras pessoas estão pensando, elas podem muito bem surpreendê-la. Acredito que o dito seja: todo mundo que você encontra tem algo a ensinar. Nós crescemos quando somos constantes aprendizes. Não ouça para poder falar, ouça para aprender. Resista ao impulso de formular sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando, como os casais fazem durante as brigas. Há algo por demais honroso em escutar verdadeiramente o coração de alguém. As pessoas sabem quando você não está ouvindo. Eu viajo muito, e Deus me dá várias oportunidades de compartilhar seu amor e sua luz durante o voo. A conversa sempre começa com a escuta. As pessoas ouvirão o que você tem a dizer se você ouvir o que elas têm a dizer. Ouça as necessidades, as mágoas e os pensamentos delas. Depois, peça ao Espírito que fale por meio de você. Escutar bem os outros também pode despertar algo dentro de você.
Não percamos o que podemos aprender porque somos rápidas demais em compartilhar o que já sabemos. Provérbios nos adverte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A prata escolhida é refinada pelo fogo. Quando permitimos que o fogo da palavra de Deus purifique nossa conversa, as impurezas e indiscrições são removidas de nossas conversas. O livro de Tiago nos encoraja a sermos tardias em falar. Tantas vezes fui salva por retardar o que eu estava prestes a dizer. Quanto mais escuto, mais devagar eu falo. Mesmo em conversas com Deus, somos encorajadas a ter poucas palavras. Ele está no céu, enquanto nós somos meramente habitantes da terra. Uma parte integrante do próprio temor ou respeito a Deus é saber quando falar e quando ouvir. Nós aprendemos pelo escutar, não pelo falar. Isso significa que sua vida de oração deve incluir tempo para escutar. Não existe algo como um silêncio constrangedor com Deus. Pare. Escute a Deus e as pessoas que Ele coloca em seu caminho, e você se fortalecerá. Senhor, ajuda-me a ouvir o que as pessoas estão realmente dizendo e a responder conforme tua condução. Ensina meu coração a ouvir tua voz todos os dias. Eu sou forte quando escuto bem a Deus e aos outros. Vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Com este novo amanhecer, me dás a oportunidade de recomeçar e melhorar tudo o que não saiu como desejava ontem. Este dia é uma nova página onde poderei escrever novas experiências, novas aventuras e, sobretudo, novos desafios. Obrigada, meu Senhor, por me permitires ter um teto sobre a minha cabeça, por ter passado a noite numa cama quente, por ter novamente alimento à minha mesa e por estar gozando de boa saúde hoje. Agradeço, amado Pai, porque essas mesmas bênçãos podem ser desfrutadas pela minha família também. Obrigada, bendito Pai, agradeço a Ti, meu Deus, por demonstrares constantemente a Tua infinita graça e poder ao eu alcançar os meus objetivos e metas. Agradeço por me concederes a inteligência para realizar cada uma das minhas tarefas no trabalho e em casa. Obrigada, meu Senhor, por poder desenvolver as minhas habilidades e aprender mais a cada dia. Agradeço, amado Deus, por teres cuidado de mim durante a noite, por me protegeres e me permitires sonhar e transformar cada meta ou objetivo em realidade. Agradeço, meu Senhor, porque a minha família pôde descansar tranquilamente ao acordar, mas notícias não perturbaram a nossa paz. Obrigada por não nos desamparares e por nos manteres em segurança. Com um coração humilde, peço-te, Senhor, que este dia, de manhã e ao longo dele, seja proveitoso para mim e para os meus entes queridos, que cada experiência, boa ou má, se transforme em aprendizado, que qualquer ato de maldade não afete o nosso espírito e que nos lembremos das tuas promessas quando algo tentar nos atormentar. Que a nossa fé não desfaleça, Senhor, que a nossa mente seja forte e os nossos impulsos sensatos, que possamos raciocinar antes de agir e não nos deixemos levar pelos desejos. Imploro, meu amado Deus, que fortaleças os nossos princípios para que nos acompanhem durante todo o dia, que possamos tê-los em mente e que a pressão social não nos transforme em marionetes. Meu bendito Deus, que esta manhã possamos compartilhar o nosso conhecimento com outros, estender a mão ao necessitado e apoiar aqueles que estão em trevas. Ajuda-nos, Pai eterno, a sermos como Tu, a sermos benevolentes, justos e a amar o nosso próximo, principalmente os nossos inimigos. Ajuda-nos a perdoar. Peço-te, Senhor, que esteja presente em cada momento do dia para que as minhas ações sejam um reflexo do meu amor por Ti, que me permitas gozar de saúde e que eu possa cumprir cada um dos meus objetivos hoje. Que eu seja corajosa e não ceda às tentações do inimigo. Peço, Pai, que se eu errar, me ajudes a reconhecer o meu erro e a corrigi-lo, pois não quero causar mal àqueles que mais amo. Tudo isso, Senhor, eu te peço, esperando pela Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.